19 de agosto é o Dia Mundial da Fotografia. 191 anos depois do primeiro registro fotográfico, a evolução tecnológica e o desenvolvimento de inúmeras áreas a partir da fotografia fizeram desta técnica, que também se revela uma arte com a sua linguagem própria, uma ferramenta fundamental para a sociedade contemporânea. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, quem me acompanha na apresentação é a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso Instagram é o @VivaVozUnivale. Bom, temos 3 profissionais envolvidos com fotografia no programa de hoje. Estamos recebendo, então, os professores Marcelo Yurren e Felipe Colvara Teixeira, do curso de fotografia da Univale. Obrigada por terem vindo, professores. Também estamos recebendo o fotógrafo Marcos Maleste. Obrigada pela presença, Marcos. Obrigado a vocês. Bom, gente, falar um pouco, uma abertura, uma pergunta para todos os presentes, né? Para a gente filosofar um pouco sobre fotografia, né? Bom, é claro que a fotografia hoje faz parte da vida de todo mundo, especialmente aquelas pessoas que têm os smartphones e acabam utilizando para N situações as fotos, né? Como é que vocês preferem definir fotografia, né? Em que ponto essa técnica pode virar arte? Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Eu posso começar. Fala, Marcelo. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, oi para todo mundo, pessoal do Viva Voz, queridos ouvintes, colegas, todos aí e tal. Bom, em primeiro lugar, é sim sabida a maior presença da fotografia hoje em dia. Vejo a fotografia como uma ferramenta de comunicação. Ela, às vezes, pode ser arte, às vezes não pode, e também não basta eu dizer que a minha fotografia é arte e ninguém aceitar a minha fotografia como arte. Talvez a gente veja bastante disso da internet, né? As pessoas se dizendo isso ou aquilo, mas nem sempre sendo aceitas dessa maneira. Mas tá aí a fotografia, digital tá aí, tá no nosso celular, tá todo mundo fotografando. Acho isso muito, muito produtivo, muito bom para todo mundo. Quer falar, Marcos? Quero falar também, né? Aproveitando os dois professores aqui, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas fotografia, foto, luz, grafia, escrita, escrever à luz. E isso vale para qualquer momento, para qualquer situação, seja ela através de uma máquina fotográfica profissional, seja ela através de uma máquina analógica, do nosso antigo filme, né? Ou nossos grandes smartphones que nós temos hoje. O que vale é registrar o momento e não deixar passar em branco, né? Isso que é importante. Legal. Felipe. Complementando, então, os colegas e dando boa tarde para todo mundo aqui do estúdio, até para quem está ouvindo, fazendo a somatória justamente desse registro luminoso e dessa forma de comunicação, eu vejo a fotografia, até para categorizar no sentido de arte, a expressão de quem registra a foto, né? A vontade dela materializar aquele momento, seja ele de uma forma estética visual, por gostar daquilo que ela está vendo, ou com uma necessidade de memória mesmo. Eu gostei desse acontecimento, quero registrar uma foto dessa pessoa ao lado dela e eternizar isso através desse registro luminoso num instantâneo de segundo. Acho que a fotografia ela passa isso. Bacana, né? Complementares essas visões aí. Bom, e no dia 19 foi comemorado, né, o Dia da Fotografia. Professor Marcelo, quais os principais pontos a comemorar nessa data? O principal ponto a comemorar é que a fotografia está aí cada vez mais. Isso é bom, isso é ótimo. Então vamos comemorar isso, não vamos ficar com medo, até porque não tem outra solução, né? Eu acho que a gente já ultrapassou aí uma resistência, principalmente profissional, de alguns fotógrafos que se abalaram no primeiro momento, o que é compreensível também, porque parece que perderam um certo poder que eles tinham, né? Alguma coisa que só eu posso fazer e daqui a pouco está todo mundo fazendo. Por um lado, claro, isso complica a nossa situação, inclusive mercadológica, mas eu acho que é uma coisa que não adianta a gente lutar contra isso. Então, eu acho que isso é a coisa mais bonita da gente comemorar hoje em dia. A fotografia está aí, está em todo lugar. E também é bom comemorar, já que estamos falando aí de aniversário da fotografia e tudo mais, que a gente deve comemorar que a fotografia ela também foi inventada aqui no Brasil.
Então, existe uma discussão grande aí sobre o nascimento da fotografia, o registro oficial, a primeira imagem, quem fez, quem não fez. E a gente tem também, não exatamente um brasileiro, era um francês radicado aqui no Brasil, mas a gente também pode bater no peito. Quem era, Marcelo? orgulho. Já dava informação completa, então. Vamos lá. Era um francês radicado aqui. Ele veio como desenhista inicialmente como é que era um nome bonito? Para expedições do alemão chamado Langsdorff, no interior do Pantanal, Amazônia e coisas do tipo. Veio para cá, se apaixonou pelo Brasil, aqui ficou, e ele se instalou no interior de São Paulo, em Campinas, e já em 1832, então antes do registro oficial, que é o 19 de agosto. Que é esse que a gente utilizou na abertura, inclusive. Exatamente. Então, antes do registro oficial, ele já tinha feito algumas fotografias. Legal. E registrado todo o processo. Tem aqui no Brasil um fotógrafo, professor e pesquisador, que é o Boris Kossoi, que levantou tudo isso, comprovou essa pesquisa, refez os testes do Hércules Florence, que é algo assim, não sei se o meu francês está bem falado aqui, mas enfim, é importante destacar que ele estava aqui no Brasil. O professor Boris Kossoi registrou isso e saiu o mundo afora divulgando. Maravilha. Então o mundo inteiro já viu isso. Mas não adianta, a gente continuar comemorando lá com os franceses, né, da guerra e afins. Tá, mas é importante a gente lembrar isso também. Ô Felipe, já que o Marcelo levantou essa questão, aliás, acho que, bom, vale para os dois, né? Para o Marcos também. Vocês sentem isso, essa perda de mercado, vamos dizer assim, por conta dessa popularização da fotografia? Todo mundo tem sua câmera, todo mundo pode fotografar. Como é que vocês se sentem? Quem quer falar? Fala, Marcos. Não, de forma nenhuma. Eu vejo muito pelo contrário, né? Ela veio nos ajudar. Porque a fotografia, ela não está restrita apenas a um grupo de pessoas, como, né, o professor falou, onde tinha um certo poder na mão e eu faço e ninguém mais faz, né? Não é bem assim. Eu acho que hoje, com a tecnologia a nosso favor, com os smartphones e todos os telefones que estão aí à nossa disposição, né, todos podem fazer isso. Fotografia, ela acho que vai muito além daquilo que um grupo de pessoas pode ter nas mãos, né? Fotografia, ela tem o poder de congelar, eternizar aquele momento, como o professor aqui também já completou isso, e isso vale para qualquer pessoa. Todos nós somos aptos, todos nós somos fotógrafos. Existe um estudo que diz que nós fotografamos com os nossos olhos 100 mil imagens por dia. Nossa, então, todos nós somos fotógrafos por nascença, né? Eu acho que o smartphone só veio materializar cada piscada de olhar que nós temos. Bonito isso aí, hein? Sandriego, pode continuar, então. Brincando, Sandriego está fazendo fotos da gente aqui no estúdio nesse momento. Né? Legal. Então, assim, o Marcos está aqui como um profissional gabaritado e bem pré-estabelecido aqui, falando sobre isso. Eu posso falar talvez um pouquinho da fotografia publicitária, digamos assim, que também é um mercado fotográfico, que não digo que se abalou com o surgimento do digital ou hoje essas novas formas de captura, mas é que mudou a forma também de comunicar publicitariamente. Então hoje o smartphone e as mídias sociais, elas são ferramentas de forte impacto no público. Então muitas fotografias de campanhas em redes sociais são fotografadas pelos próprios smartphones, tanto por profissionais quanto por pessoas, vamos dizer, entusiastas enfim. Então, sempre surgem novas oportunidades a partir da fotografia. Legal. Então é isso, oscila um pouco o mercado, mas sempre é aplicável posicionamentos diferentes e usos da fotografia. Só tem outro lado, eu também quero pontuar, né, pessoal? Estamos aqui discursando bonito, legal, que bom que o digital tá aí, que bom que as pessoas fotografam mais, mas respeitem o fotógrafo, né? Vamos respeitar o nosso trabalho, vamos valorizar o nosso trabalho também. O que quer dizer isso? Respeitem de que maneira? Quer dizer, respeitem não só no ato de fotografar, né? Tá aqui o Malek, que pode, de repente, contar algumas histórias ou afins que já tenha vivido em eventos sociais, por exemplo, quando o fotógrafo tem o seu trabalho prejudicado por alguém com o celular lá na frente, tal. Olha na internet, tem vários vídeos e afins disso, a gente dá até uma certa risadinha. Legal. E isso acontece. E por outro lado, ok, todo mundo está fotografando, isso não é problema algum, né? Assim, eu acho louvável que pessoas idosas consigam, por exemplo, usar o WhatsApp e fotografar. Isso é muito, muito bom. Mas não é por isso que todo mundo é fotógrafo ou pode se apresentar como fotógrafo profissional, né? Todo mundo talvez dirige, nem por isso é motorista.
Todo mundo faz as suas contas da grana em casa, mas nem por isso é economista. Então, muito cuidado, né? Continua fotografando, não tem problema nenhum. Mas valoriza e respeita o nosso trabalho também. Tem casos em que você já se sentiu assim, Marcos? Como é que é o dia a dia de fotografar? Como é que eu posso falar para vocês? Não me senti prejudicado, de forma nenhuma, né? Pelo contrário, às vezes as pessoas com seus próprios telefones e tudo mais nos respeitam muito, né? Isso é importante frisar o que o professor falou, porque existe um olhar diferente de quem fotografa e de quem é profissional na área, né? Você consegue enxergar muito além, né, daquilo que um normal, pessoas que olham no dia a dia conseguem enxergar. Nós estávamos conversando antes, né, da entrevista, que em um determinado ponto, em determinada cena, né, vai depender muito do olhar fotográfico de quem fotografa, o enquadramento e um olhar. Às vezes, uma mesma cena, você pode fotografar ela de 1000 maneiras diferentes. Então, o olhar do fotógrafo faz uma diferença nessa hora aí, né? Com certeza. É muito importante ter o profissional ali para poder estar fazendo esse registro. Mas eu nunca me senti prejudicado, não. Bom, professor Felipe, você tem um projeto, né, chamado Combina com Foto. Com que tipo de fotografia esse projeto trabalha? Olha, ele trabalha com todos os tipos, né? Porque ele tem como principal propósito realizar atividades, oficinas, workshops de fotografia, utilizando a Kombi como uma sala de aula ambulante. Então, nessas oficinas, junta vários tipos de pessoas com diversos interesses na fotografia. Então, ela trabalha com todos os tipos. Então, desde uma criança que ela trabalha mais a fotografia como brincadeira mesmo, até fotógrafos profissionais que têm uma necessidade técnica de algum tema fotográfico que acabam trabalhando, por exemplo, foto de comida, foto de gastronomia. Eu acabo abordando alguns assuntos justamente pela diversidade de pessoas que tem nas oficinas e pela diversidade de temas que tem a fotografia. Legal. Então, o principal propósito mesmo é justamente essa conversa, essas atividades sobre fotografia, usando a Kombi como sala de aula ambulante. Muito legal a Kombi, né, do professor Felipe. Aliás, é por isso, Felipe, que você trouxe esse acervo aqui. Quem está nos acompanhando pelo vídeo vai ver aqui que à frente do professor Felipe tem várias câmeras datadas bem diferentes aí, né? Isso. Então, elas fazem parte até do museu ambulante que tem dentro da Kombi, que tem um mini museu, uma biblioteca, que é justamente isso, contar a história da fotografia. A gente está no momento de aniversário dela, através da evolução das câmeras fotográficas e contextos onde elas se aplicavam, né? Então, eu trouxe aqui alguns modelos básicos e populares de diversas décadas que fizeram história mesmo. Então, na fotografia popular. Dá um exemplo aí pra gente. Vou dar um exemplo de duas, digamos, as mais relevantes aqui. Por exemplo, tem essas duas, são praticamente da mesma década, de 70, 80. Elas foram populares entre famílias para fotografar os principais acontecimentos. Aniversários, festas, batizados. E eram fotos analógicas de filme e duravam, às vezes, 1 ano ou até 2 anos dentro da câmera, esses filmes, para as pessoas revelarem e terem suas vidas contadas naquelas fotografias. Então, tinha essa limitação do filme e elas não tinham muita técnica, mas tinha memória ali. Então, essas famosas câmeras, às vezes, que cortavam o pé, que tinham enquadramento desregulares, até por questão técnica do visor e construção do próprio equipamento. E aí, uma outra que é bem característica é quando a fotografia ela saiu do processo analógico do filme e passou por digital. Essa aqui é uma das primeiras câmeras, digamos, que veio para o Brasil, até num contexto mais popular. E ela tinha o cartão de memória, um disquete. Uau, um disquete. Então, hoje mesmo. a gente sabe que a resolução de uma Incrível. imagem no celular, ela tem 3 megas. Aqui no disquete nós temos 1 mega, a resolução da foto. Então, era uma foto por disquete. Então, mas isso já mudou muito, porque esse filme que tu deixava ali, levava 2 anos, aqui tu tinha a imagem no display para ver já na hora do clique. Era um máximo. O máximo. Muito legal. Então tem essa historinha aí. Muito bacana. A gente depois vai deixar nas nossas páginas também o link para quem quiser mais informação do projeto, claro, Combina legal. com Foto e tudo mais, né? Gente, precisamos fazer um intervalo. Que tal, Isabela? Vamos lá, vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Hoje o papo é sobre fotografia.
Estamos de volta com o nosso Viva Voz falando hoje sobre fotografia. Os nossos entrevistados são os professores Marcelo Jurgen e o professor Felipe Teixeira, aqui do curso da Univale de Fotografia, e também o fotógrafo Marcos Maleste. Bom, nossa pesquisa aqui para conversar com vocês sobre fotografia, nós descobrimos que o Brasil acabou se tornando, nos últimos tempos, uma das principais referências para profissionais e trabalhos de qualidade em fotografia, e tem um forte mercado, especialmente nas fotos de casamentos, né? E, Marcos, a gente sabe que é uma das suas especialidades. Aliás, você trouxe ali algumas coisas que depois eu vou olhar melhor. Sim. Mas são aquelas fotos belíssimas, né? Aquela pessoa que nunca pensou em casar, eu acho que olha e fala, nossa, mas isso eu quero. Mas fala pra gente, como é que você entrou nesse mercado? Como é que você passou a fotografar? Então, há 20 anos atrás, eu já fazia alguns casamentos, né, na era analógica, na época do filme, mas como eu estava explicando outra hora, a pegada é diferente hoje, né, na era digital, até por questão do o próprio reconhecimento profissional, né, do fotógrafo, né, que tem um reconhecimento diferenciado hoje do que era antigamente. Então, a fotografia hoje, a era digital, ela nos trouxe N possibilidades, né? Então, você tem aí uma gama de possibilidades de um enquadramento, uma luz, você mexer, e principalmente pós-produção, né? Lá no nosso famoso Photoshop, os nossos editores de né, arquivos RAW, né, professor? Como queira. Então, nós temos N possibilidades. A fotografia em si, de casamentos, de eventos sociais, é algo realmente que está andando a passos largos, né? É um dos principais focos hoje de trabalho de fotógrafos, né? De trabalho de profissionais da área, né? Em níveis de casamento, seja ele formatura, em níveis sociais, seja formatura, casamentos, aniversários de 15 anos, onde muitos 15 anos aí superam casamentos, né? No seu glamour, na sua estrutura. Mas a fotografia, esse tipo de fotos, elas são bem cotadas hoje, né? O que você tem, assim, de diferencial para as suas fotografias, né? Porque o que a gente observa que essas novas fotos de eventos sociais, como você está colocando agora, elas têm um toque especial. Elas não têm aquele enquadramento clássico, são olhares bem diferentes, né? Você tem uma especialidade nesse sentido? Sim, eu costumo dizer que dia 30 de junho nós palestramos aí para 30 profissionais, um workshop aí, aqui na Itapema, né, onde foi feito gratuito para todas essas pessoas, entre entusiastas, amadores e profissionais da área de 15, 20 anos de carreira, né? E eu disse uma coisa para eles, que a regra é não ter regra. Então, você cria, você faz. Eu mostrei a foto de todos eles, porque na inscrição eu pedi uma foto de cada um deles. E depois eu passei isso numa tela e mostrei para cada um deles, para todos verem. E eu perguntei para eles se a foto poderia ser contestada, né? Você pode até não, de repente, muitas vezes não gostar da foto, mas é a arte, é a forma como ele viu e a forma como ele capturou aquela imagem. Então, ela não pode ser até certo ponto contestada. Eu mostrei a obra o retrato da Mona Lisa e perguntei, pode ser contestada essa obra? Sim, ela até pode ser contestada. Uns não gostam do sorriso, outros acham que o cabelo dela não está muito bom, né? Porém, é uma obra que está até hoje eternizada e todos admiram e tem o seu grande, valiosíssimo valor. Não vou nem falar do valor financeiro, claro, né? Mas ela tem a sua obra. Então, o momento fotografado, o momento congelado, principalmente nessas áreas de eventos sociais e tudo mais, ela tem o seu peso e o seu grande valor, né? Isso aí Então, como eu disse, não é um estilo de regra. Cada um tem seu olhar, cada um tem o seu momento, né? Então, é nessa pegada que a gente trabalha, tá? Bom. Bom, continuando nesse assunto, uma pesquisa encomendada pela Sony revelou que mais da metade dos 30 principais pontos turísticos do mundo são fotografados de apenas 3 ângulos diferentes. Vocês, como profissionais da área, né, consideram que está faltando criatividade por certos profissionais? Quem gostaria de comentar? Fala, Felipe. Eu vou começar falando, mas acho que o Marcelo também complementa legal. Eu acho que o que acontece hoje, falando desse tipo de fotografia, vamos dizer, de turismo, de viagem ou de um ponto turístico famoso, as pessoas elas têm muito acesso antes às imagens desse lugar. Então elas pesquisam muito, elas são muito ansiosas em saber o que elas vão presenciar e ver lá. Então elas já vão com o olhar meio condicionado a elas verem aquilo lá e fazerem a mesma foto, porque elas já viram isso na internet, em material publicitário de uma agência de turismo, elas já viram muito aquela foto. Importante. E acaba engessando, talvez, a própria experiência de viagem. Aí a gente vai falar de outros assuntos, que daí
turismos de formas diferentes, né? Então, se tu vai, às vezes, muito engessado naquela própria viagem de pesquisa, tu vai fazer a mesma foto. Creio que, no meu ponto de vista, é isso. E acaba sendo a foto igual que ele já viu. Você quer falar mais um pouco? Quero. Tô tentando lembrar um nome aqui, não me vem agora o nome do projeto que 2 artistas fizeram desenvolver em Nova York, percebendo ou preocupadas com esse olhar que vocês também estão chamando a atenção, e elas desenvolveram um projeto no qual elas imprimiram e colaram no chão adesivos para os modelos e para os fotógrafos se posicionarem para tirarem melhores fotos. Isso, Porque não apenas as pessoas fotografam do mesmo lugar, mas volta e meia fazem umas fotografias questionáveis, para não dizer terríveis, né? Então as gurias se preocuparam com isso e resolveram ajudar o pessoal. Achei muito legal. Por um lado engessa, mas por outro lado tu não corta cabeça, perna ou sei lá, o topo do qualquer coisa que você está fazendo lá, e acho uma maneira interessante de contribuir com isso. Legal. Agora eu queria falar sobre um outro aspecto da fotografia, que é a fotografia documental, né? Que eu acho que você mesmo tem um trabalho com isso, né, Marcelo? E quando o Marcos comentava sobre a importância de registrar um evento e tal, tem a ver essa foto? Fala um pouco mais desse conceito de foto documental, Marcelo. Na verdade, o conceito de foto documental é um pouco controverso, principalmente aqui no Brasil, por causa da tradução do documental. Então, às vezes, a gente acaba usando ele meio de uma forma um pouco torta. Na internet, principalmente, a gente tem interpretações bem variadas. Desculpa. Tem interpretações bem variadas. Na prática, principalmente teórica e acadêmica, que é onde eu atuo mais, entende-se a fotografia documental como uma fotografia mais reflexiva. Uma fotografia que vai nos levar a pensar sobre um determinado assunto mais aprofundadamente. Seria um fotojornalismo ainda mais aprofundado. No sentido de documentário mesmo. Isso, no sentido de documentário e não de documento. Perfeito. O que o Malek comentava é a questão essa de registrar o acontecimento, que é super válido. Até eu lembrava também que a gente pensa essa situação da fotografia de casamento, que está muito em voga no Brasil, que é onde o Malek trabalha muito bem, etc. E há pouco eu conversava com um fotógrafo cearense, que é o Thiago Santana, um cara que faz fotografia documental e que eu estudo, então estou fazendo entrevistas com ele e tal. E ele fotografa no interior do Alagoas e Pernambuco. E ele comentava que, para ver como é uma realidade distante da nossa, lá em algumas cidades, lá em alguns locais, os casamentos ainda são definidos pela presença do fotógrafo na cidade. Uau! Então, uma cidadezinha, claro, olha a importância, pequena, né? Lá no canto, que não tem um fotógrafo, não tem vários estúdios e tal. Então tem que esperar o cara passar por lá, mesmo com um pequeno acesso a certas tecnologias, que talvez pra gente seja muito normal, mas ainda aqui no Brasil, agora, 2017, isso está acontecendo. Que loucura. Bom, e o uso de programas de tratamento de imagem, como o Photoshop, trouxe diversas discussões, inclusive éticas. Marcos, qual que é a tua opinião nessa questão do limite, né, da manipulação da foto? É um assunto bem interessante. Quando você faz a fotografia, quando você faz a captura daquela imagem, você congela aquele momento ali, né? Bom, os editores estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar a melhorar aquilo que já foi feito. Porém, não mexer na estrutura da fotografia. Não você mexer na base dela. Né? Como nós conversamos outra hora, por exemplo, uma pessoa que tem uma cicatriz, né? Ou tem um sinal de nascença ou algo assim, que precisa ser removido. Eu, particularmente, sou contra isso. Né? Faz parte da pessoa ou faz parte da vida dela. Então, você pode, sim, melhorar essa fotografia com um pouco de filtro, né? Ou melhorar um pouco a luz, melhorar um contraste, melhorar uma estrutura nesse aspecto. Mas não você mexer na essência da fotografia, na base que foi tirada, né? Porque isso é algo que não vou falar em termos de ética, né? Mas, assim, que pode ser feito de outras formas, né? Talvez fotografando diferente, de um outro ângulo. Perfeito. Né? Dessa forma aí. Sem perder a identidade, né, do que está sendo fotografado. Exatamente. Né? Gente, a gente só tem mais um minutinho, então... Ô Felipe, ainda tem espaço para a fotografia analógica? Você que tem esse acervo aí, como é que você vê isso hoje? Tem. Eu acho que dentro da fotografia existe a experimentação, né, fotográfica. Que ela é livre num sentido geral mesmo de como fazer essa foto, tanto no contexto digital quanto no analógico. E no analógico tem a curiosidade, sim, das pessoas entenderem do processo, de como é feito, tanto a parte realmente da química, da revelação, e até o sentido da surpresa, de colocar um filme e só ver o que vai sair depois. Isso legal. Eu vejo que ainda as pessoas
de forma, sei lá, entusiasta, gostam ainda disso daí. Não é muito convencional mais, obviamente, mas ainda tem esse espaço aí para fotografia analógica. Gente, nosso tempo terminou, né? Eu não sei se alguém quer dizer algo mais do que nós amamos fotografia, né? Que eu acho que é o que todo mundo, com certeza, de alguma maneira tem uma relação forte com isso, né? Mas, enfim, eu quero agradecer o Marcelo Jürgen. Quer dar uma última palavra? 10 segundos. Eu dou uma última palavra, assim. Vamos lá, fotografem, continuem fotografando. Só que olhem suas imagens também, pensem sobre elas. A Isabela comentava antes, né? Pensar sobre fotografia. Vou citar em alto nível, vou terminar em alto nível citando o Cartier-Bresson, que dizia, pense antes de apertar o botão. Então vai lá, fotografa, usa teu celular, relaxa, usa analógico, usa digital, não tem problema, mas pensa também sobre a tua fotografia. Legal. O Marcos Maleste, desculpe, fotógrafo, obrigada pela presença, já agradecendo. Obrigado pelo convite. Eu quero deixar só aqui exposto que a máquina fotográfica, seja analógica, seja ela digital, seja através do smartphone, ela é apenas uma extensão do teu olhar. Conforme você olhar, você apenas vai registrar, né? É apenas uma extensão para congelar aquele momento. Legal. E para finalizar, então, o Felipe Colvara Teixeira, professor também do curso de fotografia. Muito legal os pontos de vista dos colegas, citando aí alguns autores e essa percepção de olhar de cada um. E eu vejo a fotografia isso mesmo. Sensibilidade no olhar, sensibilidade à luz e a emoção, né? Contar uma história. Qual é a importância daquela foto para ti? É isso. Muito bom, né? Fechamos aqui esse papo. Isso aí. E até o próximo programa. Lembrando sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Até mais. Tchau. Legal.